Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, o Salmo número 124. Desde o finalzinho do mês de julho, quando saiu a nossa escala para o mês de agosto, e eu vi o meu nome para essa data, o Senhor falou, você vai falar sobre esse Salmo. Então, o Senhor tem trabalhado no meu coração quase um mês, né? Falar sobre esse Salmo, e é bênção na minha vida e vai ser bênção na sua vida também, a nossa meditação nesta noite. Como o Cleverson falou, mais um Salmo de romagem, né? Como o Salmo 121, a gente leu logo no início. Eu quero agradecer o nome do nosso ex-seminarista Gustavo e ex-licenciado, né, hoje reverendo Gustavo, e pediu para agradecer a igreja, as orações, por mais essa etapa vencida. Nós tivemos um culto maravilhoso na sexta-feira à noite, quando ele foi ordenado ministro. E ele estava muito feliz também, a família dele, os pais, o avô. Então ele falou, pastor, por favor, agradece a igreja. Então, está aqui o agradecimento. E ele pode agradecer o conselho também, que me proporcionou o privilégio de estar lá, né? Ele falou, agradeço o conselho também, que foi um presente para mim estar aqui presente comigo, né? Então é muito bom a gente sentir que o Senhor está conduzindo a vida da igreja. Esteve lá também o seminarista Davi, que deve ser licenciado esse próximo mês agora, e segundo o pai dele, o ano que vem vai ser ordenado também. Então é muito motivo de gratidão, né? Nós estávamos louvando a Deus por novos obreiros, né, que estão começando agora o ministério, e nós somos muito carentes das orações das igrejas e dos irmãos. Orem sempre por nós, porque nós temos essa responsabilidade grande que pesa toda vez que a gente vai transmitir uma mensagem. A gente sente peso. Por quê? Nós temos responsabilidade para com o rebanho que é do Senhor. O Senhor entregou nas nossas mãos o rebanho dele. E um dia ele vai pedir contra nós, pastores e presbíteros, o que nós fizemos com o rebanho dele. E aí vai ser difícil, né? O acerto de contas vai ser difícil. Então por isso é muita responsabilidade, e por isso que a gente está sempre pedindo as orações da igreja, para que a gente esteja sempre na dependência do Senhor. Nunca na nossa dependência de intelectualidade, né? Mas na dependência do Espírito Santo. É Ele quem convence os corações. Não é o nosso falar, não é a nossa oratória, mas quem convence os corações é o Espírito Santo. Salmo 124. Eu gostaria que os irmãos lessem junto comigo. Eu gostaria que no final da mensagem vocês soubessem até de cor esse salmo. E depois eu explico por quê. Então diz assim: Deus, nosso protetor e libertador. Juntos. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, Ele os teria engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas os teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós estamos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Pai querido, o Senhor conhece o meu coração, a minha necessidade. O Senhor conhece o coração e a necessidade de cada pessoa que está conosco presencialmente, daqueles tantos outros que estão conosco remotamente. Por isso, ó Pai, meu pedido como servo do Senhor é que Teu Espírito aplique a Tua palavra
segundo a necessidade de cada um, que nós temos necessidades diferentes, em diferentes áreas da vida. Mas o Senhor, com a sabedoria do Senhor, alcança todas elas pela ação do Teu Espírito Santo. Que isso, Pai, fala conosco nesta hora. Nós dependemos inteiramente do Senhor e da ação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida, na sua essência, é uma sucessão de desafios. E existem momentos na nossa vida em que parece que a gente está à beira do abismo. Parece que a gente vai cair. E parece que o abismo é profundo, é escuro, é perigoso. Então nós também, como diz o salmista, vamos falar mais sobre isso. Parece que existem forças que estão prontas para nos engolir. E fala, dessa vez não vai ter jeito. Minha vida não tem solução. 2019, meu primeiro ano aqui, eu estava um dia no gabinete e passou uma senhora desesperada na rua. E o porteiro aquele dia era o Carlos, que já não é mais funcionário da igreja por problema de saúde. Ela falou, tem alguém aí que pode conversar comigo? Eu falei, eu não tenho condições de conversar com o senhor, mas o pastor Camargo está aí. Aí ele pegou o celular, ligou para mim e falou, pastor, eu falei, traz aqui, Carlos, traz aqui, vamos conversar. E eu vi entrar no meu gabinete, irmãos, uma mulher totalmente desfigurada. E eu falei, o que está acontecendo? Estou aqui para te ajudar. Segundo a palavra, eu falei, pastor, eu estou desesperada. Eu saí de casa para suicidar. Meu casamento está ruim, eu tenho um casal de filhos adolescentes que são rebeldes. Eu não aguento mais. Eu não consigo fazer nada. Então eu decidi pôr um fim na minha vida. Falei, não foi a senhora que decidiu, não. Foi Satanás. Que ele veio para roubar, matar e destruir. Ela falou, a minha vida tem solução? Falei, sem solução? Falei, tem. Minha família tem solução? Falei, tem. E a solução é Jesus Cristo. Ele pode mudar a sua vida e a vida da sua família. Ela parou de chorar. Ela falou, então eu quero, me fala então desse Jesus. Eu apresentei para ela o plano de salvação. E ela em lágrimas, ela falou, pastor, eu quero receber esse Jesus que o senhor está falando aí. É tão bom do jeito que o senhor falou. Eu falei, é melhor ainda. Porque eu não sei nem mostrar como é que é tão bom, né? E ela aceitou Jesus ali naquela hora. Eu falei, depois a senhora me dá o retorno do que aconteceu na sua casa. Aí eu orientei e falei, a senhora vai proceder desse jeito com o seu esposo. A senhora vai proceder desse jeito com os seus filhos, assim que a palavra nos ensina. E foi embora. Mais ou menos um mês depois, chega aquela senhora de novo. Agora sorrindo, alegre, outra pessoa. Eu falei, mas que coisa boa, minha irmã. Ela falou, pastor, Deus fez um milagre na minha vida. Ela falou, quando eu falei para o meu esposo que eu vim aqui, que eu ia suicidar, e que eu ouvi o senhor falar de Jesus, e que eu recebi Jesus como meu Salvador e Senhor, ele falou, eu também quero, porque a gente tem que consertar a nossa família. Ele falou, e nós vamos falar para os nossos filhos também. Família toda convertida hoje. Eles estão frequentando a igreja batista, perto da casa deles, mas estão todos na igreja. Então, irmãos, existem momentos na nossa vida que parece que as coisas vão engolir a gente. E não tem mais solução. E esse Salmo 124, o salmista fala exatamente isto. Ele estava numa situação tão delicada. Ele usa várias figuras aqui, que nós vamos discorrer agora sobre essas figuras. Mas ele termina o salmo, irmãos, como a gente vai terminar a mensagem aqui daqui a pouquinho. De que maneira? Um grito de alívio e de gratidão.
Ele termina o salmo com um grito de alívio e de gratidão. E esse é o tema da nossa mensagem. Um brado de alívio e gratidão pela libertação. Então esse grito desse salmista, esse brado dele de alívio, é um grito de reconhecimento. Quantas vezes nós não reconhecemos o que Deus tem feito na nossa vida e só sabe reclamar, reclamar, reclamar e criticar, 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 e a gente não sabe agradecer. Então o salmista, no final do salmo, ele dá um grito de reconhecimento, um grito de gratidão e alívio por sua libertação. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e veja a expressão, e nos teriam engolidos vivos. Então esse era o cenário do princípio desse salmo. Mas ele termina o salmo, como eu já disse, falando sobre a grandeza de Deus. Ele fala sobre o perigo que ele estava vivendo, que o povo de Israel viveu, mas ele termina agradecendo pela grandeza do Deus a quem ele servia, a quem o povo de Israel servia. Martim Lutero fez uma observação sobre essa passagem e diz assim: o medo é imensurável no perigo. Nós, quando ele passa, tendemos a diminuí-lo. Eu tive essa experiência no campo missionário, quando fui cercado por uma onça. Quando o povo estava falando, não, eu não fiquei com medo nada. É mentira. A gente vê um bicho estranho daquele, olhando para a gente, abrindo a boca, e fala, vou virar churrasco de onça. E a gente clama ao Senhor. E a gente roga ao Senhor. E o livramento vem. E depois a gente diminui as coisas, né? Não, eu não estava com medo de nada. Então, se ela viesse, eu ia correr. Mas ela corria mais do que eu, né? Então não tinha. Então, irmãos, é isso que Lutero está dizendo aqui, né? O medo é grande, é imensurável. No meio do perigo, mas quando ele passa, ele fala, não, aquilo foi fichinha para mim, né? Aquilo foi moleza para eu enfrentar esse momento. Então, irmãos, nós temos de estar muito atentos, porque o inimigo está pronto a nos enganar e a obscurecer na nossa mente, no nosso coração, a graça de Deus. Ele fala para você, está vendo, você é crente, mas está acontecendo isso com você. O que ele está fazendo? Tentando obscurecer a graça de Deus, do Pai Celestial, no nosso coração. E como é que essa graça do Pai, como é que essa providência do Pai se manifesta na nossa vida? Com livramentos que parecem impossíveis, que são transformados em situações de desespero. Mas no último, no finalzinho, transforma também em hinos de louvor e de gratidão. É o que aconteceu aqui no nosso salmo. Um brado de alívio e gratidão pela libertação. Em primeiro lugar, das ameaças dos inimigos humanos. Então, o salmista diz assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Ameaças humanas. E a ênfase nesses dois versículos é a palavra homens. Ou seja, adversários de carne e osso. Adversários que se levantam com uma fúria tão intensa contra nós. E sem a intervenção divina, como diz o salmista, teríamos sido engolidos vivos. Se não fosse o Senhor, nós teríamos sido engolidos vivos. Spurgeon diz assim, a ira é mais ardente
quando o povo de Deus é o alvo. Tenho certeza que você já experimentou isso na sua vida. A ira do inimigo é mais ardente, né? Porque faíscas se transformam em chamas. A fornalha é aquecida 7 vezes mais. Os irmãos se lembram, né, dos 3 jovens, companheiros de Daniel? O rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha para poder consumir aqueles jovens. Sim, é na nossa vida também. O inimigo, sabendo que você é uma pessoa comprometida com o Senhor, ele fala: vou ver se ele é crente mesmo. Vou ver se essa pessoa realmente tem fé nesse Deus que ele fala que tem. Aí ele acende a fornalha 7 vezes mais. Aí a coisa fica cada vez mais difícil. Eles teriam nos engolido vivos, diz o salmista. E quantas vezes, queridos, a gente sente esse hálito desse monstro que quer nos abocanhar. Como aquela irmã falou: não tem minha vida, não tem mais solução. O moço estava com a boca aberta e ela não via mais solução, humanamente falando. Então, na palavra de Deus, aparecem reinos e que são comparados a bichos ou animais selvagens perigosíssimos. E nesse texto, na nossa tradução não, mas no original, aparece a palavra Leviatã, que é um monstro terrível na época, principalmente ali da região do Egito. E veja que Daniel escreve, vou pedir Levi para pôr para mim, por favor, Daniel capítulo 7, verso 7. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção nesse texto. Diz assim: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele, e tinha 10 chifres. Aqui também aparece a expressão Leviatã. Já vou falar para você o que é Leviatã. Então veja aí o sentimento do profeta ao relatar o perigo que ronda o servo de Deus, aqueles que são fiéis a esse Deus maravilhoso. Isaías 27, verso 1 diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte. Parece mais uma vez a palavra Leviatã, a serpente fugitiva, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Nesse também aparece a palavra Leviatã, né? E o que significa então Leviatã? Leviatã é uma criatura primitiva, uma serpente veloz e sinuosa, ou podia ser também um dragão que habita no mar. Então, para muitos estudiosos, Leviatã é mais do que um animal. É uma entidade espiritual, um principado que fomenta divisões e guerras. É sobre isso que Daniel está falando, é sobre isso que Isaías está falando. Então, queridos, o primeiro inimigo é o homem. O salmista diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando homens se levantaram contra nós. E não fosse o Senhor, eles teriam nos engolido vivos. É a expressão do salmista. Então, um brado de alívio e gratidão, a primeira coisa é da ameaça dos inimigos humanos que o salmista relata aqui para a gente. Em segundo lugar, da ameaça do espírito de divisão. E novamente ele vai usar a expressão Leviatã. Porque ele abria aquela boca dele
E a última figura dele era como se fosse um crocodilo do Nilo. E ele pegava a pessoa e começava a torcer a pessoa até dividir o corpo da pessoa em várias partes. Por isso que é a ameaça do espírito de divisão. Ele dividia as pessoas em várias partes. E esse texto é associado, irmãos, a forças de destruição que querem subjugar o poder de Deus. E esse espírito opera através de quê? Da ofensa. Ele opera através de quê? Através da raiva. Ele opera através do desacordo, da desunião, distorcendo significado de ações inocentes, transformando-as em malícia. Quantas vezes, irmãos, a gente sem sabedoria, a gente usa uma expressão contra alguém, aquela pessoa fica ofendida. Esse é o espírito de Leviatã, o espírito de divisão. Quantas vezes a gente, na nossa falta de sabedoria, a gente diz assim: eu estou com raiva do Léo. Mentira, viu, Léo? É só a ilustração. Aí o inimigo ouve isso e fala: então tá bom, vou botar um foguinho entre vocês dois. Ele vai aproximar nós dois para vir atrito. Alguém vai chegar e falar: ó, Léo, o pastor disse que está com raiva de você. Aí ao invés da gente sentar para se acertar, a gente vai começar a agredir um ao outro. É o espírito de divisão. É o espírito de Leviatã que traz para nós o giro da morte. Diz que esse grande réptil, né, pegava as pessoas e ia rodando, mordendo, até dividir a pessoa, o corpo da pessoa. Então é o espírito de divisão que atua muitas vezes no nosso meio. Quantas pessoas, irmãos, saem da igreja por causa disso? Uma questão mal resolvida. Uma frase que foi mal interpretada. A pessoa, em vez de procurar, falar: o que quis dizer com isso? Me explica, eu não entendi. Às vezes a gente faz isso e já vai dando troco. E isso causa divisão. Eu estava uma vez, terminei de pregar a mensagem numa das igrejas que eu trabalhei, e eu saí com o meu presbítero de plantão, como eu estou aqui com o presbítero Cleves, eu sempre tinha um presbítero ao meu lado no púlpito, eu era o presbítero de plantão da semana. Ele assumia no domingo à noite até no sábado, e eu falava: fica preparado, que se o pastor não puder pregar, é você que prega. E um dia uma irmã teve um infarto, e a filha dela entrou na igreja chorando. Eu estava já com a Bíblia aberta para ler o texto para pregar. Pastor, minha mãe está morrendo, só preciso ir lá no hospital e tal, tal. O presbítero olhou para mim e falou: vai, pastor, vai que eu prego. Eu falei: ô, glória. Eu fui lá atender a irmã. Então, irmãos, e nessa noite eu acabei de pregar, eu saí, a primeira pessoa que saiu da igreja foi um irmão muito querido que o Senhor já levou para a glória, levou para a glória do ano passado. Ele saiu bravo. Ele era muito mais forte do que eu. Talvez igual o nosso diácono Jedson, né? Fortão assim. Ele saiu bravo comigo e falou: senhor, hoje me maltratou na mensagem, eu estou irado com o senhor. E falou uns palavrões, né? O presbítero falou: pastor, o senhor não vai fazer nada? Eu falei: não. Falei: o diabo quer que a gente revide, mas eu não vou revidar. E foi embora. Aí eu deixei passar segunda, terça. Na quarta-feira eu liguei para ele, falei: meu irmão, amanhã você está de folga. Eu sabia o horário do pessoal todo do trabalho, né? Eu tinha escala de todo mundo. Falei: amanhã você está de folga, e 7h da manhã eu vou estar aí na sua casa para tomar um café com você. Ele falou: tá bom, pastor, tá bom. Cheguei lá, a mesa estava bonita, né? Aí eu falei: eu vim aqui porque você me ofendeu na porta da igreja, lá na frente de tanta gente, principalmente do presbítero. O que aconteceu? Me explica. Talvez eu falei alguma coisa que eu te ofendi. Ele começou a chorar.
tamanho daquele homem chorando. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, não, pastor, é que eu tive problema no trabalho. Ele saiu às 15 horas do trabalho e à noite foi na igreja. Eu já estranhei a hora que ele entrou sozinho. Ele tinha uma esposa que já faleceu também, muito crente, mulher de oração. E 2 meninos também, a idade de José assim, e outro um pouquinho mais velho, também muito crente, 2 meninos. E ele veio sozinho na igreja aquela noite. Ele falou, eu tive um problema no meu trabalho, eu fiz uma coisa errada. E o meu chefe chamou a minha atenção na frente da minha equipe toda. Ele era um líder de equipe. Eu falei, eu fiquei com vergonha e fiquei com raiva. Ele falou, chegou em casa, eu descontei na minha esposa. Eu falei, pois é, ela não veio na igreja. Ele falou, por causa disso. Eu briguei com ela, eu briguei com os meninos. Ela falou, você vai para a igreja sozinho. Eu falei, descontei em cima do senhor. Ele falou, ainda bem que eu descontei em cima da unha, que é manso, porque o senhor tinha toda a razão de me bater. Eu falei, quem sou eu para bater no homem desse tamanho, né? Eu tenho juízo. Aí ele falou, o senhor me perdoa? Eu falei, claro, se eu estou aqui, eu vim aqui para a gente acertar. E me abraçou, e chorou, e nós tomamos um café. Ele falou, passou a partir de hoje, no meu dia de folga, eu vou fazer visita com o senhor. Então é o meu companheirão. Tanto é que o dia que ele faleceu, o filho dele falou, pastor, seu amigo morreu. Então, irmãos, esse é o clima que a gente vive nos dias de hoje. Talvez a gente tenha falado alguma coisa que alguém não ficou satisfeito. E esse alguém não teve a sabedoria de vir procurar a gente. Falar, mas, pastor, o senhor falou isso. A pessoa não entendeu o que a gente falou, ou a mente já estava meio torcida, aproveitou e torceu de vez, né? Então, irmãos, esse é o texto que fala, esse espírito de Leviatã, ele opera através da ofensa, através da raiva, do desacordo, da desunião, distorcendo o significado de ações inocentes e transformando-os em malícia. Sustenta-se pela suspeita, torcendo tudo o que é dito, para promover divisões, em casamentos, em parcerias, em famílias e até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja. Então, irmãos, como eu disse, como um crocodilo, ele pegava a pessoa, ia torcendo, torcendo até dividir a pessoa. Esse é o espírito de Leviatã. É o que o texto aqui está falando para a gente, o giro da morte. Ele morde, leva para a água e desmembra suas vítimas. Jó capítulo 41, versos 1 e 2, diz assim: podes tu com o anzol apanhar o crocodilo e lhe travar a língua? Ou com uma corda também fazer a mesma coisa? Pode meter-lhe no nariz uma vara de junco? Ou furar-lhe as bochechas com um gancho? E aqui ele usa a palavra Leviatã também, aquele monstro terrível que estava ali, que é apenas uma figura, claro, né? Então, irmãos, quantos relacionamentos na nossa vida, na sua vida, na minha vida, foram desmembrados por esse espírito? Amizades desfeitas, famílias divididas, parcerias rompidas. Quando o Senhor une a gente, através do Espírito Santo, essa união é para que a gente fique com as nossas articulações fortalecidas. Por isso que a comunhão dos irmãos é preciosa. Que através dos nossos encontros, das nossas conversas, nossas articulações espirituais vão sendo fortalecidas. Aí Leviatã não vai poder espedaçar a gente, não. Porque nossos ligamentos, nossas articulações estão fortalecidas. Nós sabemos, irmãos, que a dor das rupturas, dos ligamentos partidos é dolorosa. Aí a pessoa fala, por que eu fiz isso? Por que eu não pensei antes? Ou seja, o inimigo usa o homem na sua fúria e se manifesta através de perseguições, difamações e traições.
Esse é o espírito de Leviatã. É o espírito que causa divisão. Mas veja o que diz o salmista. Mas a gloriosa verdade é quando Deus está ao nosso lado. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ele repete essa expressão. Então, quando o Senhor está ao nosso lado, esses inimigos que tropeçam e caem. Não há monstro nessa vida, meu amado irmão, minha amada irmã, que possa nos engolir. Glória a Deus por isso. Eu coloquei um aleluia bem grande aqui, mas não vou falar. Não existe monstro nessa vida que possa nos engolir, porque o Senhor está ao nosso lado. Por isso que eu fiz questão que o presbítero lesse o Salmo 121, fala sobre o guarda de Israel. Ele não dormitará nem dorme, o guarda de Israel. Os irmãos já ouviram falar que a palavra dormitar é cochilar. Então todo guarda noturno, um momento ou outro ele dá uma cochiladinha. Eu tenho um primo que aposentou, ele era guarda noturno. Eu perguntei para ele a última vez, eu falei, você nunca cochilou? Eu cochilava entre um horário e outro que eu tinha de bater meu cartão. Ele falou que de hora em hora ele tinha de dar a volta, né? Passar num relógio, estive aqui. Passar no relógio, estive aqui. Ele falou, nessa uma hora entre um horário e outro eu dava uma cochilada. Ele dormitava, né? Mas o guarda de Israel não dormita. Ele nem dorme. Um brado de alívio e gratidão pela libertação. Primeiro, o que eu falei? Contra o quê? Contra os inimigos humanos. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós teríamos sido engolidos vivos. O segundo, qual foi o nosso inimigo? O espírito de divisão. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, teria havido uma catástrofe, como tem havido em muitos lugares, entre muitas pessoas. Eu até achei interessante hoje, no final do culto, lá na porta, né? Uma pessoa muito querida falou, pastor, tem uma pessoa que eu estou sem amizade há 4 anos, eu vou procurar essa pessoa hoje, vou resolver esse problema. Falei, o Espírito Santo falou isso no seu coração, não falou na mensagem, falou. A hora que o pastor falou sobre isso, já veio esse nome. Eu falei, então vai lá agora, antes de você almoçar. Não precisa nem... Depois você almoça. É Deus falando ao nosso coração. Por quê? Ameaça humana e espírito de divisão. Terceiro, da torrente que tenta submergir a nossa alma. As águas nos teriam submergido. E sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. O que é torrente, irmão? Torrente é uma grande correnteza. Lá no interior a gente fala enxurrada. Eu me lembro que lá no Pará, no campo missionário, a gente estava andando na mata, com a mochila nas costas para fazer o trabalho lá dentro do mato. A gente ouvia um barulho de água correndo. Então eu fui alertado. Falei, quando você ouviu o barulho de água correndo, sobe numa árvore, que a água está vindo. Porque havia chovido lá em cima, no alto, e estava descendo aquela cachoeira de água. E se eu estivesse no rumo, eu ia ser engolido vivo, né? Então quando eu escutava aquele barulho, eu tinha de subir na árvore rapidinho. Com mochila, com tudo, né? Aí a água passava e ia embora, a gente descia e continuava a caminhada. Então, a torrente que tenta nos submergir a alma. Essa corrente, queridos, é rápida, é violenta, é intensa. E ela é ocasionada por efeitos de uma chuva forte. Essa torrente, que é usada pelo inimigo para tentar nos destruir. Então o salmista fala assim, cuidado. Então se você ouvir algum barulhozinho de uma chuvinha um pouquinho maior, se cuide, que a torrente vem aí. Então se você ouvir algum trovãozinho assim, ou então a nuvem ficando mais escura,
Se cuida que a torrente vem aí para te buscar. Então, o que seria, então, irmãos, essa força destrutiva que é usada na palavra do Senhor? Águas soberbas e impetuosas. Simboliza o quê? Problemas que nos engolem. Todas as vezes eu ouvi essa expressão: pastor, esse problema me engoliu. Eu não sei o que fazer mais. Estou igual Jonas, não vendo peixe. Falei, então Jonas orou. Então agora, essas correntes nos devoram. Essas correntes sobrecarregam como uma inundação e nos arrastam para a torrente. Mas o salmista, queridos, reconhece que sem o Senhor ele teria sido arrastado e a alma dele teria sido totalmente submergida. O inimigo que trabalha para criar uma atmosfera tóxica ao nosso redor. O inimigo que trabalha nos inundando de hostilidade. E se torna pessoa mal educada, pessoa grossa. Não sabe tratar os outros. Quer descontar assim um dos outros aquilo que não está dando certo para a gente. Foi que esse irmão falou: pastor, o senhor me perdoe que eu descontei em cima do senhor. E graças a Deus por isso, porque eu merecia apanhar por essa causa. Então isso acontece conosco, irmãos. A gente derrama sobre as pessoas essa hostilidade. Ou então uma especulação, uma revolta, uma amargura ou um ressentimento. Isso tudo trabalha no sentido de nos arrastar, nos engolir, nos encobrir, a fazer naufragar a nossa alma. Então, irmãos, como eu já disse, Leviatã também tenta afogar a pessoa quando ele morde a pessoa. Então, esse afogar aí, cobrir a alma, também pode ser aplicado aí. Ele morde a pessoa, leva a pessoa para o fundo, para afogar a pessoa, para ele poder, então, dividi-la, aquela pessoa, em pedaços. Muitos leões, pessoas fortes na fé, perderam o ar, foram asfixiados com situações que os oprimiram. A gente conhece muitos casos assim. De vez em quando eu faço contato com os irmãos do outros campos, falo: e o fulano? Ih, pastor, fulano está fora da igreja. Eu falo: mas o irmão era tão crente, a irmã era tão crente. É um leão, era uma leoa na fé. Mas foi assim, intoxicada por um ar estranho ao seu redor. E se tornou uma pessoa totalmente oprimida. O livro do Apocalipse diz que Satanás é o acusador dos irmãos. E ele procura criar oposições e jogar um irmão contra o outro. Isso dentro da igreja. Eu estou saindo da igreja por causa de tal pessoa. Está errado. Você quer sair, saia, mas vá lá antes acertar o seu problema com aquela pessoa. Porque senão você não vai ser uma bênção na outra igreja que você está indo, não. Você está levando um problema para outra igreja. Vai sair? Vai. Por quê? Estou com raiva, então vamos lá. Vamos acertar isso aí. Aí você vai ser bênção lá. Uma vez o presidente da minha mocidade chegou e falou: pastor, estou saindo da igreja, estou indo para a igreja tal. Eu falei: por que você discutiu com alguém? Ele falou: não. É porque meus pais se converteram e eles foram para aquela igreja e pediram para mim acompanhar. Eu falei: vai na bênção, meu irmão. Orei por ele, botei a mão na cabeça dele e falei: vai na bênção. E alguns anos depois eu fui lá, ele me convidou para pregar, ele fez o seminário, foi designado pastor daquela igreja, me chamou para pregar. Ele falou: olha, eu sou pentecostal, mas meu pai pastor é presbiteriano, e presbiteriano de raiz ainda. Aí ele falou: pastor, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não tinha saído da igreja presbiteriana. Eu estou sofrendo tanto aqui. Então, irmãos, isso o inimigo usa para causar problemas na igreja, na família, na fé.
Isaías 43, 1 e 2, diz assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, nós vamos passar para o outro lado do rio, ou vamos passar por dentro da fogueira, para um ambiente, levado pelo nosso Deus, para um ambiente onde você não vai ser intoxicado com nada. Não vai ser um ambiente tóxico, que vai te absorver, que vai atrapalhar a sua vida com Deus. Um brado de alívio e gratidão pela libertação. Qual foi o primeiro? Deixa eu ver se eu não coloquei lá para não dar cola, né? Então, o primeiro, o inimigo é humano, os homens. Saiba que os humanos, nós somos complicados. Por isso precisamos estar atentos, vigiando e orando. O segundo, qual foi o segundo? Lembro do jacarezão, do crocodilo grandão que morde e quebra pessoas, espírito de divisão. E afoga também, né? O terceiro, ele tenta submergir a nossa alma. Esse mesmo inimigo pega você e leva lá para o fundo para você morrer. E tem muita gente dentro da igreja que está morrendo espiritualmente, que não percebeu isso ainda. Não tem os seus olhos abertos para essa realidade. Em último lugar, já apareceu o primeiro adiantado ali, né? A quebra do laço, ou seja, libertação total. Salvou-se a nossa alma, como de um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vemos livres. Veja que coisa maravilhosa. Quebrou-se o laço e nós estamos livres. Aqui está o grito de vitória. Até então era um grito, um gemido pelos problemas causados. Mas quando o salmista chega no final do salmo, ele vai agora glorificar a Deus, porque quebrou-se o laço. Então o laço serve para quê? Talvez você não tenha essa experiência, você mora dentro de São Paulo, você não tem essa experiência. Mas quem veio da roça igual eu tem experiência dessa. Né? Então para que serve o laço? Para impedir de voar. A gente pegava lá um galho, colocava lá a comidinha do passarinho, fazia aquele laço de linha de pescar e amarrava ali. E o passarinho com fome, ele via e falava, opa, comida. Ele vinha, pisava no laço, o laço fechava e ele não percebia. Aí quando ele acabava de comer que ele queria ir embora, já era, estava preso. Então o laço serve para nos impedir de voar, serve para nos aprisionar, serve para limitar nossos movimentos, tirar a nossa liberdade e impedir de colocarmos em prática o nosso potencial. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor falou, muita gente dentro da igreja tem muito potencial para apresentar, mas não está apresentando. Talvez está preso por laço, não sei. Graças a Deus eu não sei. E nem sei quem é. Então veja aí, muitas pessoas se sentem presas por laços, impedidas de se desenvolver, de exercer sua verdadeira natureza. Então, como eu disse, a armadilha é feita para prender o passarinho. Ele era enganado.
E assim acontece conosco também. O inimigo nos engana para nos impedir de avançar, como se estivéssemos presos por esse laço. E esse caçador que faz esse laço é o diabo, é Satanás. Por quê? Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele está bravo comigo agora que eu estou falando isso, mas eu não tenho medo dele. E maior que está em mim do que ele que está no mundo. Então, irmãos, nós precisamos, como servos de Deus, estar atentos aos métodos que ele usa para capturar as almas. Por exemplo, alguns são atraídos por más companhias. Hoje é muito comum, principalmente no meio dos jovens, dos adolescentes. Conhece a pessoa lá no colégio, parece um bom amigo. Conhece ela na faculdade, de repente esse amigo fala assim, vamos dar um... Como é que vocês falam quando vai sair à noite? Qual a expressão? Minha época era dar um giro. Hoje não é giro mais, né? Hoje é outra expressão, não sei. Eles não quiseram me falar também, estão quietinhos lá. O rolê? Rolê. É isso mesmo que eu ouvi um dia, uma irmã falou, pastor, eu estou doida para dar um rolê, porque ela estava doente, né? Não podia sair de casa, ela falou, estou doida para sair logo para dar um rolê. Eu lembrei agora da expressão, né? E eu falei, pois é, enquanto você não pode dar rolê, você cuida da sua saúde. É. A hora que a sua saúde melhorar, você pode rolar à vontade, né? Então, o laço serve para nos impedir de voar, já falei isso, né? Se sentem presos por laços, impedidos de se desenvolver, de exercer sua verdadeira natureza. Essa armadilha é feita para nos prender, para nos manter num cativeiro. Então são os laços do diabo. E como eu já disse, atraídos por más companhias, ou são seduzidos pela cobiça, ou são seduzidos pelo egoísmo, e outros também por um prazer momentâneo. Quantas vezes a gente cai nesse prazer momentâneo? Eu me lembro uma vez que eu fiz uma coisa errada, e quando foi abrir o coração para o meu presbítero, pastor, o senhor não vigiou. Foi o momento de bobeira que o senhor deu. Eu falei, foi bem, ora por mim, para não acontecer mais. Aí nós oramos juntos e o senhor tem me preservado. Então, como eu já disse, a fome pode levar muitas pessoas para a armadilha. E o medo, então, pode impulsionar o laço para te prender. Pessoas presas por laço de alma. Relacionamentos inadequados. Intimidades com quem não se devia. Compromissos mundanos. Sociedades mal feitas. Lembro uma vez uma jovem, filha de um presbítero muito querido meu, que também já está na glória. Daqui uns dias eu vou também, tá? Meus presbíteros queridos, alguns deles já foram, né? Daqui uns dias eu chego lá também. Ela me procurou, ela falou, pastor, o senhor vai lá em casa que eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, claro. Cheguei lá na sala, o cafezinho gostoso, e o pai dela muito cordial. Ela falou, eu quero que o senhor faça o meu casamento. Eu falei, não faço. Ela começou a chorar. Pai, o senhor não vai conversar? Não. O pastor falou que não é não. Sabe por quê? O noivo dela não era crente, bebia e fumava. Eu falei, eu não vou entregar uma ovelha minha na mão de um lobo. Não faço. Ela chorou, gritou, espenhou. Pai dela falou, eu dou razão para o pastor. Eu estou junto com o pastor contra você. Pois já é casada com um pastor. Acabou o noivado. Casada com um pastor. E ela está numa igreja neopentecostal, ela é pastora também. Eu falei, pastora. Ela falou, não, pastor, não me chama por esse nome, não. Ela falou, o povo me deu esse título, mas eu não sou pastora, não. Eu sou só uma serva do Senhor. Então, irmãos, muitas vezes, então a gente tem um relacionamento inadequado. Sociedades mal feitas,
compromissos mundanos que vai acabar com a nossa liberdade, com o nosso potencial. De repente você chega, vai falar de Jesus para alguém, a pessoa fala, você não tem autoridade para falar comigo, não, você é assim, 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 e você é mesmo, você tem que ficar com vergonha. Ficar com vergonha. Hoje de manhã aconteceu uma coisa engraçada, nós chegamos no aeroporto, todo mundo cansado, né? Pastor Rossi e eu, depois de viajar a noite toda, e sem dormir, né? Aí ele falou, pastor, nós vamos para a igreja agora, direto. Eu falei, pastor, a gente está suado, a gente está cansado. Eu falei, a gente vai chegar lá no meio do culto matutino, e a gente não vai entrar na igreja para o culto, e as pessoas vão ver. Eu vou falar, tá vendo? 2 pastores chegaram e foram, não vieram para o culto, não. Estava pregando nossa Sabina Estajaçou. Aí falou, não, vamos para casa, a gente toma um banho, descansa um pouquinho, e a gente vai para o culto das 11. Eu falei, a gente pode servir de mau exemplo para os membros da igreja. Ele falou, não, tem razão. Tem razão. Vamos para casa descansar um pouquinho, tomar um banho. Então, muitas vezes, que a gente faz as coisas sem pensar. E a gente se torna um mau exemplo. Quando o Senhor Jesus diz assim, que aquele que escandalizar um desses meus pequeninos, o negócio vai ser feio para quem escandalizou. Ele diz, melhor que amarre uma pedra de moinho no pescoço e se lance no fundo do mar. Então nós precisamos nos cuidar por causa do laço do passarinheiro. Isaías capítulo 28, 18, diz assim, a vossa aliança com o inferno não subsistirá. Davi, põe para mim, por favor, esse versículo, que é a versão minha um pouquinho diferente. Isaías 28, 18. Vamos ler juntos? A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Então quem ficar preso nessas coisas de cima vai ser esmagado. O Senhor está dizendo para você e para mim, aquele trato que você fez no passado, se você vier até mim, não vai subsistir. Eu vou quebrar o seu laço. E você vai estar livre. E termina o salmo desse jeito, né? Ele diz assim, verso 7, como é que diz? Salvou-se. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Bom, que coisa maravilhosa. E depois ele diz lá, né? Aquele trato que você fez lá com o demônio, lá no seu passado, quando você ainda não era crente, não vai levar você para o inferno, não, porque vai ser quebrado. Esse laço vai ser quebrado. Quando a gente vai orar por alguém que está possesso, a gente logo pergunta, fala, você fez algum pacto com o demônio no passado? Então, às vezes a pessoa não fez, mas o pai fez, o avô fez. E o diabo é tão atrevido que ele acha, não, fez trato comigo, é meu. E começa a judiar da pessoa. E quebrou-se o laço. E nós estamos livres. Por quê? O Pai Celestial nos chama para as alturas. O Pai Celestial não chama a gente para ficar preso no laço. Ficar limitado. Mas Ele chama a gente para a gente voar alto. Escapamos como um pássaro da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos livres. É outra versão desse versículo. Ele disse que o Wycliffe, certa vez pregando sobre esse texto, ele falou, Senhor, senhores, irmãos, quebrou-se o laço e nós estamos livres. Então, queridos, você já pode proclamar esse grito de libertação? E quebrou-se o laço? Você pode dizer isso para o Senhor? Com toda sinceridade? Quebrou-se o laço. Todas as cordas que nos prendem
serão quebradas. Todos os nós que limitam nossa existência serão desfeitos. Toda amarra que impede o nosso voo para servir ao Senhor serão quebradas, arrebentadas. Tudo foi quebrado em nome do Senhor Jesus. Quebrou-se o laço e nós estamos livres. Vou concluir com a frase de Spurgeon, diz assim: se Ele criou tudo o que vemos, como não nos pode preservar dos males que nós não podemos ver? Ou seja, o inimigo arruma muita coisa que a gente não vê, porque é espiritual. Ele não percebe, de repente ele está preso no laço. Ele fala: vou colocar uma comidinha para você aqui, vem cá. É gostosa, é deliciosa. A hora que você pisa ali, ó. Aí você fala: e agora? E agora? Como diz o pastor Rossi, quem é que pode me ajudar? Quem é que pode me salvar? Então o texto diz que o Senhor Jesus é quem quebra todos os laços. Vamos recordar para a gente poder orar e encerrar? Um brado de alívio e gratidão pela libertação. Primeiro, contra quem? Ameaça de amigos humanos. Se alguém está lá no seu serviço, lá na sua faculdade, lá na sua escola, na sua casa, na sua família, o Senhor está falando para você hoje que Ele vai te libertar. A segunda, espírito de divisão. Se aquilo que você pensa, ou aquilo que você fala tem causado divisão, cuidado. Você está agindo como Leviatã, que morde até despedaçar. Terceiro, da torrente que quer submergir a nossa alma. Quer carregar você lá para o fundo. Quer te afogar. Quer te asfixiar com poluições tóxicas. E a última? Ele, por favor, põe para mim Salmo 91, verso 14, para a gente ler para encerrar, depois nós vamos orar juntos. Salmo 91, 14. Vamos lá? Por quê? Irmãos, eu escolhi esse versículo para o final. Eu quero que essa seja a sua confissão nessa noite. A sua profissão de fé nessa noite. Deus está falando com você. Porque você se apegou a mim, você está aqui no santuário porque você se apegou a esse Deus maravilhoso. Você se apegou a Jesus Cristo. Porque você se apegou a mim com amor. O que eu vou fazer com você? Livrá-lo-ei. Pô-lo-ei a salvo. Por quê? Conhece o meu nome. Quem é que quebrou o laço? Senhor Jesus. Vamos orar?